Então é isso aqui que a gente quer fazer, ó. A gente quer fazer aquele rasgo ali, ó, a parte interna ali, tá vendo? Mostrar para vocês que vocês não precisam ficar refém do programa. Então a nossa fresa, ela precisa fazer esse corte aqui, ó, seguindo esse círculo aqui, ó, um raio de 15. Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Bom, nesse vídeo vai ser completamente diferente do que eu já postei aqui para vocês. A gente já tem quase 500 vídeos aqui no canal, mas esse vai ser diferenciado. O que a gente vai aprender nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar uma coisa bem legal que é o seguinte, a gente vai fazer um código G na mão. Lá no meu grupo de alunos apareceu uma dúvida, né, para fazer um certo tipo de usinagem. E o aluno não estava conseguindo fazer através do software, né? E eu falei para ele, dá para fazer isso na mão, de forma muito simples, tá? Com uma única linha de código você consegue executar esse corte que você precisa. E eu resolvi então gravar uma aula explicando como fazer esse código e vou disponibilizar aqui para vocês também aqui no YouTube de forma gratuita, tá? Lembrando que se você quiser se tornar um aluno, é só entrar lá no nosso curso de programação de router CNC, tem um cupom de desconto, Maker40, te dá 40% de desconto. Lá eu ensino softwares Aspire, SketchUp e Fusion 360. Então vamos lá, eu vou resolver então essa questão para ele, né? Vou tirar essa dúvida do aluno e vou mostrar para vocês aí como é legal fazer a programação na mão. Você vai ver que é muito rápido. Eu vou explicar toda a parte teórica primeiro e depois você vai ver eu fazendo o código e depois o código sendo executado na máquina. Então fica ligado, já deixa o like aí para fortalecer o vídeo, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. E é isso, deixa um comentário aí o que você está achando. Vamos lá para o vídeo. Porque eu vou ensinar para vocês como resolver um problema fazendo um código, né, um G-Code manualmente, tá? Então tem um dos nossos alunos que ele tem essa peça aqui, ó. Essa peça ela tem 35 milímetros de diâmetro e ele precisa fazer um rasgo interno no meio dessa peça para colocar um anel que vai travar, né, provavelmente um eixo ali, alguma coisa, né? Então ele precisa, com uma CNC de 3 eixos, pegar uma peça circular e fazer um rasgo na parte interna dessa peça, utilizando essa fresa aqui como modelo que ele passou pra gente, tá? Aqui tem todas as medidas da fresa. E olha só, ela é uma fresa diferenciada que é justamente para poder fazer esse canal ali na parte lateral, né, na parte interna dessa peça, certo? Então vamos lá, eu vou mostrar como a gente vai resolver esse problema. Primeiro, a gente vai para o programa, lá para o SketchUp, onde eu vou desenhar essa peça e vou mostrar o que você precisa se preocupar e como você precisa proceder para gerar o seu G-Code. Nós não vamos fazer o G-Code no SketchUp, nem no Aspire, nem no Fusion 360. Nós vamos fazer o G-Code na mão, tá? Diretamente no bloco de notas. Vocês vão ver como é simples de resolver esse problema. Então eu vou explicar toda a teoria no SketchUp, porque eu tenho um desenho 3D lá, fica mais fácil de mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos abrir o SketchUp. Bom, olha só, pessoal, aqui a gente tem a peça, né? Eu desenhei a peça com as mesmas medidas que ele me passou. Ela tem um diâmetro interno de 35 milímetros e ela tem uma espessura de 20 milímetros, tá? Isso é o que a gente precisava saber. O rasgo vai ser feito bem no centro dessa peça e esse rasgo deve ter 2 milímetros de profundidade, ou seja, vai comer 2 milímetros de material, né? Para o lado, para dentro do material, e vai ter uma altura, né? Uma espessura de 4,2 milímetros, tá? Então é um rasgo com espessura de 4,2, comendo ali, né, uma profundidade de 2 milímetros, certo? Então é isso aqui que a gente quer fazer, ó. A gente quer fazer aquele rasgo ali, ó, a parte interna ali, tá vendo? Ele tem uma altura de 4,2 e ele tem uma profundidade de 2 milímetros, tá? 2 milímetros. Profundidade de 2 milímetros. É isso que a gente quer fazer. Eu desenhei também a fresa. Então, olha só, eu cortei a peça para vocês verem melhor e eu desenhei aqui a fresa exatamente com as dimensões que ele me passou. Então, essa fresa, ela tem 4 milímetros de corte, tá? De espessura. E ela tem um total de 8 milímetros de diâmetro. O rasgo tem 4,2, então não vai dar pra gente fazer numa única passada. Tá vendo ali, ó, que tem um pedacinho? Falta 0,2 ali, ó. Então a gente vai ter que passar 2 vezes, né, para poder conseguir fazer a espessura correta. Se a ferramenta tivesse exatamente os 4,2, passava uma vez só. Aqui no caso, para dar a altura, teremos que passar 2 vezes. Qual que é o grande problema aqui se você estiver utilizando, por exemplo, o SketchUp ou o Aspire para poder fazer esse percurso automaticamente pelo software?
você não consegue fazer a peça entrar de lado aqui de uma maneira fácil, sem ter que fazer muita gambiarra. Então, para a gente não fazer gambiarras e para mostrar para vocês que vocês não precisam ficar refém do programa, vocês podem entender o que você precisa fazer e gerar o seu próprio código manualmente, que é bem simples, tá, pessoal? Depois que você entender o funcionamento, depois que você entender os comandos, você consegue programar manualmente. Coisa simples assim, é muito mais rápido até fazer manualmente do que fazer no software, né? Até você desenhar essa peça, fazer o percurso, exportar. É muito mais fácil você já pegar o bloco de notas e já fazer na mão, sai muito mais rápido, tá? E vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma. É só entender o problema que depois vocês vão ver que é muito simples, tá? Então o que não pode acontecer? A fresa, ela não pode descer reto aqui, ó, para chegar no local que ela tem que fazer o rasgo. Ela não pode descer reto porque não vai pegar no material. Esse é o grande problema, tá? A fresa não pode descer no local que ela deveria para fazer o percurso, porque ela vai esbarrar no material. Ela tem que entrar de uma outra maneira. Como que deve ser o funcionamento nesse caso? Olha só, a fresa ela tem que entrar na parte que não tem material. Então ela tem que descer aqui até a profundidade que ela precisa e depois ela precisa se deslocar até o local que ela vai fazer o corte e daí fazer o movimento circular. Depois que ela acabar de fazer esse movimento circular, ela tem que voltar para o centro. E no caso aqui, se a ferramenta ela tivesse já a espessura correta, já estava pronto o trabalho, era só ela subir e estava finalizado. Mas como ela tem que fazer mais uma passada, então ela tem que voltar para o centro, descer mais um pouquinho que ela precisa, voltar até o local e fazer mais um círculo e depois voltar para o centro, né? E daí sim sair da peça e o trabalho está pronto. É isso que a gente precisa fazer. Você vai zerar a fresa aqui em cima do material, certo? E depois, quanto você tem que descer? Você tem que descer até essa parte de cima da fresa ficar nessa parte de cima do rasgo, né? Seria isso daqui, ó. Ela teria que descer até que ela ficasse nessa posição. Quanto que é isso? Isso é exatamente do ponto zero, que é em cima da peça, até aqui, 11,9 milímetros, tá? Ela tem que descer 11,9 milímetros para ela chegar nessa altura aqui, ó. Só que ela não vai descer nesse local, ela vai descer lá no centro da peça, tá? Aqui a gente só está pegando as medidas. Então ela vai descer até 11,9. Depois que ela fizer essa primeira passada, ela tem que voltar para o centro, descer mais um pouquinho. Quanto que ela tem que descer? Ela tem que descer até aqui, ó. Tem que descer até esse ponto. Quanto é esse ponto? Em relação ao ponto zero, ele é 12,1. Então ela tem que descer até 12,1, voltar para cá, fazer mais um círculo, tá? Então essas são as medidas mais importantes. O quanto ela vai ter que descer. E outra coisa que você precisa saber é o seguinte. Aqui a gente tem a visão de cima da peça, tá? Então aqui a gente tem a nossa peça, aqui a gente tem a nossa fresa. A parte de corte é a parte vermelha, a parte cinza aqui é a haste da fresa. Temos também aqui a nossa peça, o diâmetro interno de 35, e aqui nós temos a parte onde a gente vai cortar, né? Até onde a gente tem que cortar, que são os 2 milímetros que entra para dentro do material. Então olha só, 2 milímetros que entra para dentro do material. 35 milímetros de diâmetro, o raio 17,5. Como vai entrar 2 milímetros a mais, o raio aqui da parte do corte tem 19,5. Então, 19,5. A nossa fresa, ela tem um diâmetro de 8 milímetros, então ela tem um raio de 4 milímetros. Se a gente pegar, então, aonde a gente vai cortar, que é 19,5, e tirar o raio da fresa, que é 4 milímetros, nós teremos um valor de 15,5. Então eu vou fazer uma linha aqui, ó, de 15,5 para vocês verem, ó. 15,5. A nossa fresa, então, ela deve se deslocar até esse ponto. 15,5 em X. Quando ela chega nesse ponto, olha só, ela vai facear onde ela tem que fazer o corte. E daí, nesse local, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer um corte circular. Vou fazer aqui um desenho para representar um círculo com um raio de 15,5.
Então a nossa fresa, ela precisa fazer esse corte aqui, ó, seguindo esse círculo aqui, ó, um raio de 15,5, tá? Ela tem que fazer esse corte, é um corte por dentro, né? Um corte por dentro do material. Se eu tivesse me deslocado até esse ponto aqui em cima da linha, estaria completamente errado, porque a fresa estaria esbarrando no material, estaria cortando muito mais que os 2 milímetros. No caso, a gente não vai cortar nem por cima da linha, nem por fora, que pior ainda, né? Nós vamos cortar na parte interna. Então, fazendo o corte com a fresa posicionada no X em 15,5, nós faremos, né, um círculo tangenciando o local do corte. É isso que a gente precisa saber. Qual é a quantidade em X que nós temos que deslocar a nossa fresa. Aqui vai uma observação muito importante, tá, pessoal? Olha só. Deixa eu pegar uma outra vista do desenho. O que você precisa se atentar na hora de comprar a fresa? Você precisa, primeiro, que ela tenha um diâmetro de corte, nessa parte vermelha aí da fresa, que ela tenha corte suficiente para cortar o rasgo que você precisa. Segunda coisa, você tem que se preocupar com essa altura aqui, ó, da parte da haste, essa altura que é mais fina. Ela tem que ter altura suficiente para não esbarrar no material. Por exemplo, se aqui a gente tivesse que fazer esse rasgo mais para baixo, olha o que ia acontecer. Essa fresa não seria indicada, porque ela ia pegar a haste e ia bater ali, ó, tá vendo? Se a gente tivesse que fazer um corte mais profundo, também não ia ser indicado, porque ó, ela ia ter que entrar mais dentro do material e ia esbarrar, tá? Então você tem que se preocupar com isso, com a parte do corte e a parte da haste. Uma coisa muito importante aqui, ó, ele mandou essa fresa de exemplo, só que olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Essa fresa, ela está no limite, olha só. Quanto que ela tem de área de corte aqui, ó, nesse espaço? Ela tem 2 milímetros, 0,05. Não é 2,5 milímetros, tá? É 2,05. Ou seja, praticamente não tem folga nenhuma. Olha só, se eu der um zoom aqui, a haste está quase pegando no material. Essa distância aqui é tão pequena que aqui no SketchUp você não consegue nem medir, tá? Ele arredonda. Então, é 0,05, é muito pequeno. Se a sua máquina não tiver essa precisão, ou se ela não estiver bem montada, ou se for uma máquina caseira, com certeza essa haste vai encostar no material, porque a folga é muito pequena. Para cortar esses 2 milímetros aqui, a haste praticamente está encostando no material. Na teoria não vai pegar. Olha só, ela não pega na teoria. Mas na prática, quando você vai utilizar na sua máquina, se ela não tiver essa precisão, se você não tiver achado o ponto zero perfeito, vai encostar a haste, tá? No caso, seria interessante uma fresa que ao invés de ter 2,05 milímetros de área útil, que tivesse pelo menos, sei lá, 3 milímetros. Então ela ficaria aqui, ó. Daí sim, você ficaria tranquilo, porque essa parte aqui seria 1 milímetro, pelo menos, de folga, né? Então você não ia correr perigo de esbarrar a haste na peça, tá? Nesse caso aqui, eu acredito que na maioria das máquinas vai acabar encostando, tá? Ou porque você não achou o ponto zero perfeito da sua peça, ou porque ela não tem... Ela tem folgas no eixo, né? Se ela tiver uma folga de 0,1 milímetro, já vai bater, né? A haste pode bater ali. Se você estiver utilizando uma ferramenta de corte, um spindle, uma tupia, que ela também tem ela bate, né? O eixo bate ali, tem uma variação no eixo de mais de 0,5, vai bater também. Então, são problemas mecânicos da sua máquina, podem fazer com que a haste da fresa encoste no material se você utilizar essa fresa para fazer um rasgo de 2 milímetros, tá? Mas como eu estou explicando a teoria, na teoria não tem problema, olha só, na teoria não vai pegar, tá? Mas eu falo para você que na prática tem grandes chances dessa haste pegar na peça. Então vamos lá, o que a gente precisava então saber? O que a gente precisava saber, que é o mais importante, é isso aqui, ó. O quanto a minha fresa tem que andar do ponto central, onde ela vai descer, x0, y0, quanto ela tem que andar para cá, para eu conseguir fazer o rasgo, e daí aqui, tendo essa medida, é só fazer um movimento circular. Então agora eu vou abrir o bloco de notas e a gente vai começar a fazer aí
o G-Code linha por linha e eu vou explicando para vocês. E depois eu vou mostrar na máquina, a máquina fazendo os movimentos do G-Code, tá? Eu não tenho essa fresa, não tenho essa peça, mas a gente vai executar o G-Code na máquina para vocês verem que ela está fazendo os movimentos conforme a gente programou aqui. Vocês vão ver que é muito simples. Então vamos lá, eu abri o bloco de notas aqui, ó, deixei numa fonte grande que vai dar para vocês verem bem, tá? Então vamos lá, vamos começar o cabeçalho aqui do nosso G-Code. O que a gente precisa colocar, que vai ser padrão em todos que você fizer, você não vai ter que alterar nada disso, tá? Depois eu vou falar para vocês quais são as linhas que você vai ter que mexer para poder fazer esse percurso, né, em várias peças diferentes. Então a gente vai começar aqui colocando um G90, depois a gente vai colocar um G21, um G49 e um G17. Essa linha aqui vai falar para a nossa máquina que a gente vai estar utilizando um código, né, que o código que vai vir seguir, ele vai estar de forma absoluta no sistema métrico, né, em milímetros, e a gente vai estar utilizando o plano X e Y para estar fazendo as coisas, tá? Simplesmente é isso, você vai ter sempre que colocar essa linha aí, não se preocupa com isso, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer um movimento rápido, né, um G0, e vamos mandar o eixo Z subir 5 milímetros. Então, Z5. Então, G0 é um movimento rápido. Então, mova de forma rápida o G para 5 milímetros de altura. Então, a gente vai levantar o eixo Z. Na próxima linha, depois que a gente levantou o eixo Z, a gente vai dar um M3 para ligar o nosso spindle. E também vamos dar um S18000, que é para ligar o spindle a 18.000 RPMs. Se isso daqui, se a sua máquina não liga automaticamente o seu spindle, essa linha você não precisa nem colocar, porque não vai fazer diferença nenhuma, tá? Se o seu spindle você ligar manualmente, então essa linha vai ser ignorada, sua máquina não vai fazer diferença para você, tá? Mas no meu caso aqui, eu quero que ligue, então eu vou fazer mais completinho, depois se você não utiliza, você arranca isso. Então, M3 liga o spindle S18000 a 18.000 RPMs. Então, agora que a gente levantou o eixo Z 5 milímetros, já ligamos o nosso spindle, vamos para a posição 0. Então, eu quero movimento rápido, G0, movimento rápido, aonde? Eu quero ir para o X0 e também quero ir para o Y0. Na verdade, no caso específico dessa peça que a gente está fazendo, a gente precisa já que a máquina esteja zerada no ponto 0 da peça já. Então, essa linha também não faz diferença, mas a gente vai deixar por garantia, tá? A minha máquina já tem que estar zerada em cima do local correto da peça, tá? No ponto 0 da peça. Não vai fazer diferença porque a gente já está no ponto 0, mas é só para garantir. Então, Z0, X0, Y0. Isso daqui, praticamente, todos os seus códigos vai ter isso aqui, tá? Você não vai ter que mexer em nada. Agora a gente vai começar realmente a parte da usinagem. Então vamos lá no nosso desenho. Então olha só, o que aconteceu? Quando a gente colocou G0, Z5, nós pegamos essa fresa e subimos 5 milímetros. M3, ligamos aqui o spindle, a nossa fresa começou a girar. G0, Y0, mandou ir para o X0, Y0, mas nós já zeramos a nossa máquina nesse local, então ela já está no X0, Y0. Qual é o próximo passo agora? Nós precisamos descer a fresa, precisamos descer essa fresa até a altura correta para ela poder entrar no material. Qual é a altura correta que a gente precisa? Lembra que a gente tinha visto lá? 11,9, né? 11,9 milímetros. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou até dar um espaço aqui para ficar um bloquinho separado para vocês entenderem qual é a parte mais importante, tá? Então agora a gente vai fazer o movimento já de usinagem. Então a gente vai colocar o G1 e a gente vai colocar o Z menos 11,9. Por que Z menos 11,9? Porque o 0 está em cima da nossa peça. A gente zerou a máquina em cima da nossa... Nós zeramos a máquina aqui, ó, em cima da peça, tá? Então, a partir desse ponto 0, temos que descer 11,9. Como a gente está usando o G1, que é para movimento de usinagem, a gente precisa falar qual vai ser a velocidade dessa usinagem. Vou colocar um F de feed rate. E aí aqui você vai colocar a velocidade que você quer cortar. Daí depende de cada máquina, de cada peça, de cada fresa. Vou colocar como exemplo aqui 500 milímetros por minuto, tá? Então F500. Ah, eu quero cortar 3.000. Você vai colocar F3000. Ah, minha máquina é lenta, eu quero cortar
Essa peça é frágil, eu quero cortar de forma mais tranquila. Coloca um F200, F300, F500, que são movimentos mais lentos, tá? Vou deixar F500 aqui para exemplo, tá bom? Então aqui nós descemos o Z nessa movimentação, nessa velocidade de 500. Na próxima linha, o que a gente precisa fazer? Lembra que a gente descobriu que a gente precisa andar 15.5 para ela chegar no local correto? Vamos lá para o desenho de novo, 3D. Lembra que a gente descobriu que a gente tem que deslocar a nossa haste até aqui, 15.5? Então é isso que a gente vai fazer. G1, nós vamos aonde? O X a 15.5. 15.5 positivo, porque nós vamos para a direita. Daria certo fazer para a esquerda? Daria certo, porque é um círculo, né? Tanto faz para o lado que você for. Então, vamos utilizar o exemplo que a gente já fez no 3D para ficar mais fácil de entender. Então, como a gente vai para a direita, x é positivo. Então, eu vou para o ponto 15.5. Preciso colocar o y aqui? Não, porque a gente não andou em y. Né? O y aqui continua sendo 0. A gente estava no ponto inicial aqui, x0, y0. Movemos o x para 15.5, o y continua sendo 0. Não faz diferença nenhuma, não precisamos nem colocar ele ali. Agora que vem a linha que faz a mágica, tá? Como que a gente, a partir desse movimento, como que a gente, a partir desse ponto, faz um círculo? Utilizando o comando G2 ou o comando G3. Se você quiser que esse círculo seja feito no sentido horário, você vai colocar G2. Se você quiser que seja feito no sentido anti-horário, você vai colocar G3. Simples assim, tá? Então aqui, sei lá, vamos colocar G3. Daí você tem que colocar o valor de X, você tem que colocar valor de Y, você tem que colocar valor de I e você tem que colocar valor de J. Tá? Vou explicar para vocês. No X é aonde você quer que termine o movimento circular. A gente está no ponto X 15.5. A gente quer fazer um círculo e quer que ele termine o movimento no 15.5. Daí vai fazer um círculo completo. Então você vai colocar 15.5. Então aonde que eu vou terminar o movimento? No X 15.5 e no Y 0, né? Quero sair daqui fazendo um movimento circular e quero voltar exatamente onde eu tô, que é no 15.5 Y 0. Aqui você precisa colocar, tá? No I você vai colocar aonde está esse ponto central aqui, ó, que é o nosso raio. O nosso raio está a menos 15.5 e o nosso J é 0, tá? Porque continua ainda em cima do Y aqui no ponto 0. Então, o I e o J seria como se fosse o X e o Y desse ponto aqui, ó. Então, esse ponto em relação a onde eu estou é menos 15.5 e o J é 0. Isso daqui, essa única linha, vai fazer a fresa sair daqui, fazer um círculo com um raio de 15.5 e chegar aqui novamente, tá? Simples assim. Depois que ela faz isso, o que a gente precisa fazer? Podemos fazer um movimento G0, voltando para o centro da nossa peça, que é o X0, Y0. Então o que vai acontecer? Vamos voltar aqui, ó. Nessa linha aqui, nós descemos até o ponto 11.9 negativo, né, para baixo. Daí, próxima linha, mandamos ela mover o X para 15.5. Então a nossa fresa veio para cá, 15.5. Na próxima linha, nós falamos, saia do ponto 15.5, faça uma volta completa, porque você vai voltar para o ponto 15.5, você vai voltar para onde você estava, no sentido anti-horário, para cá, né? No sentido anti-horário. E volte ao 15.5. Qual é o raio dessa curvatura, né? Desse círculo que você vai fazer? O raio, né? O ponto inicial do raio está a menos 15.5, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. E daí ele vai saber que ele tem que fazer, então, um círculo de raio 15.5 com base, né, com centro nesse local. Então, sua fresa vai fazer o movimento circular e ela vai terminar onde? No próprio 15.5, que é onde ela estava. Depois, a próxima linha fala, volte de forma rápida para o centro da peça. Volta para cá para o centro da peça. Se a sua ferramenta tivesse já a espessura correta
para fazer o rasgo no material, aqui já estava pronto, já tinha acabado o código. Com 4 linhas você faria o seu trabalho, tá? Com 4 linhas você desce, vai até o ponto, faz o círculo, faz o rasgo, né? E volta, tá pronto, o material tá pronto. Só que nesse caso, essa fresa ela tem um diâmetro de 4 milímetros, não de 4,2. Então, nós temos que fazer mais uma volta. Se a gente fizer uma volta só, vai faltar isso daqui, ó, vai faltar esse pedacinho. Nós precisamos então de fazer mais uma volta. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer mais um bloquinho aqui. A gente vai fazer o movimento, então, G1. O que a gente precisa fazer? A gente precisa descer, a gente está no centro, né? Ó, a última linha de código mandou a fresa voltar para o centro da peça. Então agora ali no centro, que não tem problema de esbarrar em nada, nós vamos mandar o nosso Z descer em relação ao ponto 0, ele tem que descer até o menos 12,1, que é o 0,2 a mais que faltava, né? Então desça até o Z menos 12,1. Daí ela desceu. A partir do momento que ela desceu, ela precisa fazer o mesmo movimento que a gente já tinha feito aqui, ó. Vou até copiar e colar. Ela precisa levar a nossa fresa de volta para o 15,5. E depois lá, ela precisa fazer novamente o movimento circular com os mesmos parâmetros. A única diferença é que agora ela está fazendo num nível de Z mais baixo. Depois que ela acabar de fazer o movimento circular, ela precisa voltar para o ponto 0. Então aqui ela desce até 11,9, faz o círculo e volta para o centro. Aqui ela desce até o 12,1, faz o círculo e volta para o centro. Depois que ela voltou para o centro, o que você pode fazer? Você pode fazer um movimento rápido, um G0, falando para ela ir para Z, sei lá, vamos subir essa fresa para poder soltar o material. Vamos subir para Z10, por exemplo. Depois que ela sobe, o que você precisa fazer? Você precisa dar um M5 para desligar o seu spindle, caso o seu spindle seja controlado pelo código. E depois você vai colocar um M30 para falar para o G-Code que encerrou o programa. Simples assim, tá, pessoal? Então aqui, ó, é o que você precisa fazer. Vamos imaginar que você tivesse então uma fresa que tivesse a espessura do rasgo correto. Você não precisaria fazer esse bloquinho aqui, tá? Esse bloco não existe. São só essas 4 linhas de código. Agora, se a sua ferramenta não tem a espessura correta, você precisa voltar para o centro, descer mais um pouquinho e daí fazer de novo o procedimento, tá? E assim quantas vezes você precisar, né? Até conseguir fazer o rasgo completo. Depois voltou para o ponto 0, você sobe a ferramenta. Aqui ele está subindo 10 milímetros acima do ponto 0, né? Que daí você pode soltar a sua peça lá da sua máquina à vontade. Vamos dizer que você tem, então, uma peça diferente. O que você vai fazer? Você tem que fazer esse desenho aqui para você fazer o cálculo de quanto você tem que deslocar a sua fresa, né, do ponto 0 até ela chegar no local que você quer fazer o corte. Daí você vai pegar essa medida aqui, ó. Essa medida, no nosso caso aqui, deu 15,5. Se for uma outra peça, sei lá, vai dar 20. Você só tem que trocar aqui, ó, onde está 15,5, você vai colocar 20. 20. Aqui você vai colocar menos 20. Aqui você vai colocar 20, 20, menos 20. Entendeu? É só isso que vai mudar. Sempre você tem que descobrir, então, quanto você tem que deslocar em X para a sua fresa encostar no material e daí fazer o corte. Daí esse é o valor que você vai colocar aqui. Se você entendeu a teoria no passo a passo, você já vai saber como calcular esse valor aqui, tá? Simplesmente é onde a sua fresa precisa chegar para encostar no local que você vai fazer o corte. Lembrando que é importante que você saiba também o diâmetro da fresa para pegar o raio dela, para levar em consideração o raio, porque é a partir do centro da fresa que você vai fazer o círculo, tá? Então é o raio que você precisa se deslocar do ponto inicial até o centro da fresa. Se você tivesse uma fresa nessa mesma situação, com essa mesma peça, só que essa fresa, se ela fosse mais larga, né, tivesse um diâmetro maior, e ela viesse só até aqui, então você ia pegar essa medida aqui, ó, daqui até aqui. No caso, 11 milímetros. Daí seria, ao invés de 15, seria 15,5, seria 11, tá? Se fosse uma fresa diferente. Então o que importa é esse raio do círculo que a sua ferramenta vai ter que ter para fazer o movimento circular. Bem fácil, né, pessoal? Então agora eu vou pegar esse mesmo código, vou tirar os espaços aqui, né? Vou deixar sem espaço nenhum.
Vou pegar esse mesmo código, vou salvar e vou levar lá para a máquina e vocês vão ver a máquina executando o movimento. Bom, pessoal, posicionei minha máquina aqui, olha só, o que vai acontecer? Vamos recapitular o código. Ela já está no ponto 0, nesse local, zerada em cima da peça que você vai fazer o rasgo. Daí, como ela está zerada em cima, o que vai acontecer? Lembra? Ela vai, primeira coisa que ela vai fazer, subir o eixo Z 5 milímetros. Vai ligar o spindle, né? O spindle vai começar a funcionar. No caso aqui eu não vou ligar o spindle para não fazer barulho para vocês. Daí, depois que ela ligou o spindle, ela vai descer até o 11.9. Depois que ela descer, ela vai 15.5 para a direita. Daí vai fazer o círculo. Vai voltar para o ponto 0. Vai descer mais um pouquinho, só que esse pouquinho é bem pouquinho mesmo, né? 0,2. Então talvez vocês não vejam aqui, mas ela vai descer mais um pouquinho. Vai voltar para o 15.5, vai fazer o círculo de novo, vai voltar para o ponto 0 e vai subir. E depois vai desligar o spindle e acabou o programa, tá? Então vamos lá, eu vou dar um play ali e vocês vão vendo. Subiu, desceu 11.9, vai para a direita 15.5, faz o movimento circular. Voltou para o ponto inicial, volta para o 0, desce mais um pouquinho, volta para o 15, faz outro movimento circular. Com início no 15.5, voltando para o 15.5. Volta para o 0 e sobe. Desliga o spindle e encerrou o programa. Bem legal, né? Então, várias coisas você pode estar fazendo na mão e é muito simples de fazer, tá, pessoal? O G-Code é simplesmente um arquivo de texto, onde você passa instruções para a máquina e a máquina faz exatamente o que está lá descrito no G-Code, tá? Ela simplesmente executa o que você colocou lá. Então é só você saber o que colocar e a máquina vai estar fazendo. Lógico que peças muito complexas vai te dar um trabalho para fazer na mão, por isso tem uns softwares para fazer isso. Mas um caso desse, que é simplesmente fazer um círculo na parte interna de uma peça, vocês viram aí que são simplesmente uma única linha de código faz o círculo, né? As outras são só para posicionar. Então descer, vai para a direita, faz o círculo, volta e sai. Bem simples. Vocês viram então que fazer na mão esse tipo de código aí foi super rápido, né? Demorou mais porque eu estava explicando, mas se você já tivesse o conhecimento, você faria essa linha em 2 minutos e teria já resolvido o seu problema. Não dava nem tempo de você abrir o software, né? Na mão você já tinha feito essa linha de código, né? Então é isso, deixa o like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook, se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.